Paz do Senhor Jesus, igreja. Que festa gostosa, né, irmãos? Meu Deus, que coisa gostosa. Vamos ler a Bíblia, meus irmãos. É para isso que nós viemos aqui, né? Estamos aqui em torno do nome de Jesus. Em torno deste nome tem alegria, né, irmãos? Ele traz alegria para nós. Glória a Deus. Segundo o livro dos Reis, meus irmãos, texto muito conhecido. Nós vamos recapitular com vocês algumas coisas que não podem ser esquecidas e que devam ser lembradas e trabalhadas em nosso meio. Segundo o livro dos Reis, capítulo 22, estivemos aqui pela manhã, uma manhã tão boa, tão agradável, uma escola bíblica, como diz o pastor Ângelo, robusta. Foi uma palavra quente. À tarde com o nosso querido pastor Fernando, e à noite vocês estão aí com o coração aberto, não estão, irmão? Quem estão com o coração aberto para a palavra? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Encontraram, irmão, segundo o livro dos Reis, capítulo 22? Vamos ler com vocês a partir do verso 8. Graças a Deus. Diz assim, irmãos: Então disse o sumo sacerdote Uquias ao escrivão Safã: Achei o livro da lei na casa do Senhor. E Uquias deu o livro a Safã, e ele o leu. Olha aí. E ele o leu. Então o escrivão Safã veio ter com o rei, e dando-lhe conta, disse: Teus servos ajuntaram o dinheiro que se achou na casa e o entregaram na mão dos que têm cargo da obra, que estão encarregados da casa do Senhor. Também Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: O sacerdote Uquias me deu um livro. E Safã o leu diante do rei. Sucedeu, pois, que ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes e temeu. É isso mesmo? Rasgou as suas vestes. Temeu é por conta minha, viu? Rasgou as suas vestes. Isso é sinal de temor. Amém, meus amados? Levante a sua Bíblia para cima, assim, bem bonito. Quem gosta da Bíblia? Levanta a sua Bíblia. Olha que coisa linda, irmãos. Quem ama a palavra? Olha que coisa linda. Fala com o Senhor que você é grato pela palavra. Fala com Ele. Fala: obrigado pela palavra. Obrigado pela palavra na minha vida e no meu coração. Essa palavra mudou a minha vida. Essa palavra mudou a nossa vida, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Todos os irmãos com a Bíblia levantada, irmãos. Nós vamos tirar uma foto agora, para deixar registrado. Todos os irmãos com a Bíblia levantada, bem alto, bem alto. Nós vamos tirar uma foto agora, orando. Levanta para cima, bem alto, bem alto, bem alto. Quem tem Bíblia? Senhor Jesus, olha aí, Pai. Essa igreja é norteada pela palavra. Essa igreja é dirigida pela palavra. Quem dirige essa igreja é a tua palavra. Orabas, terabacalabas, alabas, súbia, terabacai, andas. A tua palavra, Senhor, é o que nos alimenta. Manjael está com a Bíblia levantada ali, né, Manjael? Eita glória. Senta aí, meus irmãos. A palavra de Deus. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho. Aleluia. Quem ama a palavra de Deus, irmãos, quem ama a palavra de Deus tem proteção. Quem ama a palavra de Deus medita nela de dia e de noite. E como diz Tiago, ele não olha apenas no espelho para esquecer, ele pratica
a palavra no coração. Irmãos, a palavra de Deus para nós nessa noite, ela é uma dádiva muito grande. Eu vejo Deus, no próprio Deus, a Bíblia. Como é que nasce as Escrituras? Como é que tem origem a Bíblia? O presbítero Gabriel fez uma série no YouTube, e muito interessante, sobre a Bíblia, tratando do assunto de bibliologia. E você entende, meus amados, que a Bíblia, ela começa assim, ó. O Senhor Deus começa a escrever as primeiras palavras nas tábuas de pedra. É assim ou não é? O próprio Deus começa a escrever a palavra nas tábuas de pedra. Depois o Senhor fala para Moisés: escreve tudo, Moisés. E Moisés vai continuando escrevendo a palavra. Moisés vai escrevendo. Aí quando Josué assume, Josué agora, ele colabora também com o seu escrito, mas ele já recebe de Deus a ordenança. Olha, Josué, você tem que ler o livro que Moisés escreveu. Ele é um livro vivo, irmão. Não é um livro que você lê e depois põe na sua estante para enfeitar a sua prateleira e o seu escritório. Ele é vivo. Ele é um livro vivo. Aleluia! Você lê esse livro e ele desperta sentimentos no nosso coração. Ai, abassi de calabás. Um livro que desperta sentimentos. E você vai sendo despertado por esse livro maravilhoso chamado Bíblia Sagrada. E a palavra de Deus, irmãos, ela é tão maravilhosamente preservada, que você vê o cuidado de Deus. Se você lê o cuidado que os escribas tinham com o texto sagrado, às vezes, se eles errassem uma palavra, eles rasgavam toda aquela página e condenava todo aquele escrito, porque era palavra de Deus. Glória a Deus. Palavra de Deus. A Bíblia diz que essa palavra, Moisés vai escrever em Deuteronômio, que o rei, ó, pra você ver, o rei ia assumir. Moisés já de forma profética, falando que o povo ia pedir um rei como as demais nações. Deus já revelara o ouvido de Moisés, e o Senhor diz assim, ó: põe essa palavra perto da arca do testemunho e fala para o rei que ele deve ler essa palavra. Avisa o rei que ele deve meditar na palavra. Bendito seja Deus. Era obrigação do monarca. Todo rei tinha a obrigação de ler a palavra. Glória a Deus. Deixa eu dizer para você, você tem obrigação, viu? E se eu disser para você que você está em dívida com essa obrigação mais simples do Evangelho? Se eu falar para você que você está em dívida com isso, que você não lê Bíblia, que a grande maioria dos crentes não lê mais Bíblia, não gostam mais de ouvir Bíblia. Pastor, eu tenho que comprar uma Bíblia, pastor, daquela já explicada, uma paráfrase, porque a Bíblia, ela tem palavras muito difíceis, e eu não consigo mais ficar lendo essas palavras assim, antigas, que caiu em desuso. Eu preciso de uma Bíblia totalmente atualizada. Pois é, não existe dicionário, não? Mas sabe o que é? Preguiça. Preguiça que nós temos de pegar a Bíblia e colocar o dicionário do lado, para examinar as Escrituras. Aleluia. Deus está chamando você hoje. Cumpra a sua primeira obrigação. Vá ler a Bíblia. Nós temos um irmão lá em São Paulo, o irmão Edivaldo. Já viu ele aqui, né? Aquele que toca, canta, o deficiente visual. E ele diz assim: pastor, eu ouço a Bíblia pelo CD, mas a coisa que eu tinha mais vontade na minha vida era de ter meus olhos para poder ler as sagradas Escrituras.
É por isso que eu pedi a que vocês levantassem a sua Bíblia, para ela testificar contra você, que você tem a Bíblia, que você tem na tua casa o tesouro, você tem na tua casa um mapa que te leva para os céus. Ah, meu Deus do céu! Se minha vovó estivesse me ouvindo hoje, ela tinha 94 anos, e ela foi para a cidade, eu era criança, e comprou uma Bíblia, daquela folha sedosa, que era a coisa mais linda, sabe aquela da folha bem macia assim. Eu falei: vó, dá essa Bíblia para mim. De jeito nenhum, não dou mesmo. A vida era difícil, irmão, não era fácil. Falei: vó, dá essa Bíblia para mim. Não dou. Falei: Jesus, eu queria tanto uma Bíblia. Aí aquele Novo Testamento, quem lembra dos Novo Testamentos cinzazinho? Ganhei um daquele, meu irmão, dos Gideões. Ganhei um daquele e segurei o bichinho assim, ó. Eu ia botar comida para os porcos, colocava lá na roça e sentava em cima para ver os bichinhos comendo, lendo o Novo Testamento. Falei: eu quero uma Bíblia. Eu quero uma Bíblia. Eu queria uma Bíblia. Não tinha nada eu queria. Aí quando eu fiz 11 anos, fui para Montes Claros para estudar. Fui morar na casa do Dr. Vanilton. Meu Deus. Aí o Dr. Vanilton estava terminando a faculdade de medicina. Fui dividir o quarto com ele. Ele comprou uma Bíblia nova e me deu a velha. Foi um tesouro para mim. Já não tinha essas páginas aqui iniciais, mas tá tudo bom. Era a Bíblia toda marcadinha de lápis de cor. Eu tive a minha primeira Bíblia. Oh, Jesus, essa Bíblia mudou a minha vida. Essa Bíblia mudou a minha história. Essa palavra mudou a minha vida. Oh, glória a Deus. Oh, irmãos. Aí o texto está dizendo aqui para nós, vamos entrar no texto rapidamente. Diz a Bíblia no verso 8, que o sumo sacerdote Ilquias disse ao escrivão: achei o livro da lei na casa do Senhor. Irmão, é aqui que deveria ser o lugar para achar o livro. É na igreja mesmo. É na casa do Senhor que deveria ser o lugar do livro. Devia ser achado na igreja. Mas muitos lugares por aí onde você vai, você acha a dança, você acha o teatro, você acha a escola, você acha, meus amados irmãos, o entretenimento, você acha, meus amados irmãos, a brincadeira, a descontração, o humor gospel, você acha tudo, mas não acha mais a Bíblia. Tem hora que eu fico olhando assim, eu fico assim: meu Deus, eu não acredito no privilégio que o Senhor me deu de servir ao Senhor em um lugar onde a gente pode subir para o altar com a Bíblia Sagrada e pregar a Bíblia para o povo. Aqui, meus amados, na igreja de Jesus Cristo, aleluia, não tem nada para chamar atenção. Nós não entregamos para você o azeite consagrado lá de Israel, embora nosso pastor vai sempre lá, mas ele não traz o azeite de Israel consagrado. Nós não entregamos para você o suco de uva consagrado. Nós não entregamos para você a toalha ungida. Nós não fazemos aqui, meus amados irmãos, olha, coisas mirabolantes para chamar a sua atenção. Aqui nós ainda pregamos Bíblia, ainda falamos da palavra. Shabaste, Rabaste, Rabaia. Quem vem aqui vem para ouvir Bíblia. A palavra de Deus é ministrada nesse altar há 30 anos. Alabastúbia. Esta palavra é pregada. Alabaster e andai a súbia. Achei o livro. Irmão, parece ser coisa simples, mas achar a palavra não é muito simples, não. Achar um lugar que se prega a palavra não é coisa muito simples, não. Ter um lugar para você servir a Deus não é muito simples, não. Você achar um lugar. Tem pessoas aí que mandam e-mail aqui no programa. Os irmãos que apresentam são testemunhas. As pessoas dizem assim: aonde tem essa igreja? Eu queria ter essa igreja.
Irmãos de outros países que estão nos assistindo pelo canal do YouTube, vendo esse lugar chacoalhado pela palavra. Eles queriam estar aqui para ouvir essa mensagem. Eles queriam ouvir essa palavra. Não é fácil achei algo que você tinha perdido. Só se acha o que tinha perdido. Os reis tinham perdido. Eu não sei se Acaz, eu não sei se aquela dureza de Manassés, a rebeldia de Manassés. Sabe por quê? Quando a pessoa não tem zelo, a palavra está oculta. Irmão, deixa eu falar para vocês isso. Não é que a palavra deixa de existir, não. Na casa da pessoa tem Bíblia. Ele não tem a revelação dela. Não é que na casa da pessoa deixou de existir Bíblia, mas ele não tem a revelação. A revelação tem quando alguém tem desejo do céu. A revelação de Deus da palavra vem quando alguém acorda com saudade de Deus, com saudade do céu. Ele pega o livro e ele começa a achar o maná escondido. Quem já pegou o livro assim angustiado, e você começou a achar maná, e você começou a garimpar, e você começou a achar alabasteira palai. Você está na angústia, você abre a Bíblia, você diz assim: meu Deus, eu já li tanto livro de 2 Reis 22, eu não percebi isso. Sabe o que eu vejo isso? Quando você abre, Deus começa a falar. É Deus dizendo assim: eu estou aqui. Se me procurar, acha. Se me procurar, encontra. Se bater na porta, a porta se abre. Alabaia, súbia. Parece que eu estou vendo pessoas voltar a ler a Bíblia. Parece que eu estou vendo jovens voltar a ler as Escrituras. Alabá, súbia. Regrar as Escrituras com as suas lágrimas. Ulabaia, súbia. Teve um dia que eu estava numa prova. Eu estava com uma luta para ler a Bíblia. Nada para você que voltar a ler a Bíblia do que luta. Luta faz bem para a gente. Eu estava numa luta, mas daquelas miseráveis. Aquelas assim, parecia que era o fim. Eu peguei uma Bíblia novinha e comecei a ler e grifar aquela Bíblia. E eu começava a chorar. E derramava lágua naquelas páginas. Sabe que a minha esposa é bem caladinha, tá ali, ó. Bem quietinha. E para ajudar a cobrar, ela cobra bastante. E aí aquele dia ela falou assim, foi uma palavra de Deus para mim. Ela passou e falou: eu fico imaginando o tamanho da nossa vitória depois dessa prova. Aí ela passou, fiquei firme, né? Para não dar o braço a torcer, mas irriguei a Bíblia com as lágrimas. É isso mesmo. Na hora da luta você pega a Bíblia. Cadê o obreiro que faz isso? Que na hora da luta você pega ela e Deus começa a revelar os mistérios. Coisas que você nunca entendia na Bíblia, você começa a entender. Lembra de Mateus capítulo 13? A Bíblia compara o reino dos céus a um tesouro escondido. Lucas capítulo 13, clique a partir do verso 18. Aí diz a Bíblia que o homem, achando aquele tesouro, ele vai tomar posse dele, vai comprar. Não é achar e tomar. Você tem que achar, você descobre, e depois você vai entrando pelo livro, vai botando em prática as palavras desse livro, e você vai recebendo os mistérios dessa palavra. Achei o livro na casa do Senhor. Então achar o livro não é fácil. Você achou o lugar. Ê, Deus tremendo. Quando você acha o lugar, glória a Deus, de congregar. Quem sente assim, irmãos? Nós não somos aqui idolatrados de placa. Não somos esses que pregamos placa, não é isso. Mas também não somos ignorantes e tapados. Não somos. Quando a gente acha um lugar para congregar, a gente não fica alegre? Quem ficou feliz quando você achou um lugar, o cantinho para você sentar e ouvir a palavra? Você diz assim: é aqui que o Senhor me colocou. Eu achei a palavra. Eu me lembro de irmã Raquel, irmão Arlindo, né, irmã Raquel? Lá em Caratinga, quando a gente passou por lá,
Eles chegaram e a irmã disse assim: pastor, não aguento mais. Foi assim? Eu preciso voltar para minha casa. Eu não suporto mais aqui onde eu estou. Eu preciso voltar para cá. E quando ela chegava naquela igrejinha, ela ia para os bairros lá em cima e dizia: pastor, que coisa gostosa. Oh Deus, você está no lugar onde a palavra de Deus ainda tem liberdade. Você pode sentir o poder da palavra de Deus na sua vida. Você pode viver a palavra sem ser ridicularizada. Você pode viver a plenitude desse evangelho neste lugar. O rei, diz a Bíblia, que ele empreende, Josias, uma reforma. Ele empreende uma reforma. E quando ele empreende uma reforma, Deus mostra para ele a Bíblia, porque ela é como prumo, diz um dos profetas menores, que ela é como um prumo. Como você vai construir sem prumo? Como que você vai fazer alguma coisa sem prumo? Sem esquadro? Como que você vai trabalhar sem a palavra? Deixa eu dizer para vocês uma coisa. A intenção pode até ser boa, mas se está fora da palavra, está errado. Davi, quando disse vai buscar a arca, segundo Crônicas capítulo 13, ele vai buscar a arca e prepara um carro novo. Irmão, a festa estava bonita. Deixa eu pregar para vocês, escuta aqui. A festa estava linda. Davi estava dançando e pulando. Davi feliz porque a arca está em cima do carro. Só que a arca de Deus está errado. Ela não é para ser colocada em cima de carro novo. Está na Bíblia. Era só ele ter lido o que Êxodo, em Números, estava escrito que a arca era para ser levada pelos sacerdotes com varas no ombro. Mas não lê a Bíblia. Tem gente fazendo uma obra bonita, mas sem os parâmetros da palavra. Distribui cesta básica, mas sem os parâmetros da palavra. Leva ajuda para o morador de rua, mas não está enquadrado na palavra. Faz obra social, mas não tem palavra. Deus está dizendo assim: eu não aceito, me desculpe. Pode ser intenção boa, mas para mim tem que estar alicerçado, balizado na palavra. Davi está fazendo festa e se alegrando, e Deus lá em cima está irado. Você já imaginou? Você está fazendo festa, vamos lá, irmão, todos nós, vamos levar cesta básica. Como é que chama a praça aqui do centro de Curitiba? Não sei. Vamos lá para o centro de Curitiba, dando caldinho quente no frio, e alguém tomando. Nós estamos fazendo a obra e posta na internet, mas a vida desconcertada, não obedece palavra, não respeita a família, na basúria, não se submete às ordenanças da palavra. Com dízimo e fazendo obra social, e Deus lá em cima irado, dançando e pulando. Deus está aqui, e Deus está dizendo assim: eu pego eles. De repente a arca balança, porque onde tem carro novo tem tropeço. Deixa eu falar para você, aonde tem carro novo tem balanço. Aonde tem carro novo, meus amados irmãos, tropeço de boi fala de escândalo. E quando o escândalo acontece, está lá o escândalo, Uzá morre traspassado pelo meio. O escândalo aconteceu. A igreja acabou. Cadê aquele movimento todinho que Davi tinha? Quem já viu igrejas que surgem assim? E ela surge, abre aqui no bairro, e o movimento, e os jovens estão lá, e todo mundo está lá, e a igreja está abarrotada. O que é isso? É a igreja nova que está tendo aí, você não está sabendo não? É a igreja que está abarrotando, enchendo o povo. Só que ela não tem palavra. Qualquer escândalo acaba com tudo. Alabassúbia, Xanamahaya. Qualquer escândalo acaba com tudo. O que aconteceu lá? O pastor caiu e nós caímos também. O que aconteceu? Uzá morreu. O fogo apagou assim, Está fora da palavra, o fogo apaga. Você já viu pessoa assim? Que o fogo pega hoje e amanhã o fogo está apagado? Já viu pessoas assim? Que ele fala mistério no domingo à noite, mas na segunda noite na faculdade nega o nome do Senhor.
Ele fala mistério aqui hoje, mas amanhã no trabalho nega o Senhor. Oxalá que esse fogo que acendeu aqui vá aceso para a tua casa, vá aceso para a semana inteira na tua família. Ó, o Zá está morto. O que nós vamos fazer? Não tem mais como fazer a obra. Sabe por quê? Não tem palavra. Se não tem palavra, as coisas não vão funcionar. Irmão, tem que obedecer palavra, não tem outro caminho. Ele vai perceber isso. O rei Josias vai dizer assim, ó, então vamos aí, deixa, ler para mim. Quando ele lê, alguém está lendo, ele está ouvindo. Irmão, a palavra tem que ser lida, tem que ser pregada. A igreja precisa ouvir. Por mais que a gente fale assim, mas não vai acontecer nada. Que não acontece o quê? Aonde tem a palavra, eu duvido se não acontece o mover de Deus. Não. Sabe o que a gente acontece, pastores? A gente imagina assim, não adianta mais pregar, não tem mais solução, não tem mais jeito, ninguém quer nada. Aí o Senhor pega Ezequiel e diz assim, leva para o vale. O que você está vendo aí? Ossos secos, sequíssimos, porque passou de seco. Mas se você pregar aí, você crê que ele pode viver? Senhor, eu não sei, o Senhor sabe. Então profetiza. Shabakalabaste rabaia. Profetiza para esse vale de ossos. Deixa eu falar aqui para vocês agora. Se vocês crerem, Deus ainda batiza com o Espírito Santo. Alabás. Quem quer ver ainda Deus batizando? Então levanta a mão onde você está agora. Ei, depois eu continuo. Levanta a mão aí agora. Ela batiza. Ela me batiza. Me batiza. Shabakalabasteira mantorimias. Shabaia subia. Rabanturimikai. Shabasteremendehai. Se é palavra, batiza, batiza as crianças, os adolescentes, a mocidade, renova as senhoras. Shabakalabaia. Prega a palavra e houve barulho no vale de ossos secos. Os ossos começaram a se encaixar. Houve barulho, houve mudança. Shabá, súbia. Aonde você tem palavra, tem vida. Recebe vida. Tem palavra, tem promessa, tem vida. Eu creio nessa palavra. Ô irmãos, prega ela que tem vida onde ela é pregada. Até onde tem ossos secos tem vida. Você não tem ossos secos, você tem carne. Você tem coração. Você tem sentimentos. Alabás. Você tem sentimentos. Esses sentimentos da palavra estão sufocados aí dentro. Mas Deus quer assoprar vida. Deus quer assoprar vida dentro do teu coração. Recebe a palavra. Diz a Bíblia que o caso de quando eles voltaram do exílio, o caso foi feio. Porque até os líderes, pastor Ângelo, haviam se casado com mulheres estranhas e já tinham tido filhos. Tem caso mais difícil de resolver que esse, pastor Nelson? Casado com uma mulher, com filhos, mãozinha dada, apaixonado. Mas eles olharam assim, Esdras, prega a palavra. Prega a palavra. Esse negócio cabe a você. Eles olharam para Esdras e disseram assim, esse negócio da palavra é para escriba. É para você. Esse negócio da palavra é para você, pastor. Esse negócio da palavra é para você, presbítero. Esse negócio da palavra é para você.
Alabaçúbia. Prega a palavra. Aquilo que é impossível vai acontecer. Ah, pastor, meu marido tem um amante. Fica tranquilo. Se você crê hoje, ele manda essa amante para o inferno. Ele manda essa mulher embora. E ele diz: eu te quero. Se você crê, essa palavra faz efeito lá na sua casa. Você crê na palavra? Você não está aqui ouvindo gracinha de pastor. Eu estava ali com o meu joelho tremendo, quase batendo um no outro. Eu não tenho nada para vocês. Eu sou um homem vazio. Mas o que está aqui é poder da palavra. Você pode receber essa palavra? Essa palavra é viva para trabalhar na tua vida. Esdra prega a palavra. E diz a Bíblia que o povo pega as mulheres e diz assim: filha, dá para você ir embora? Leva seu menino, porque ele não fala a nossa língua direito. Leva o filho também. Vai embora. Mas por quê? Leva esses asdoditas embora. Por quê? Porque nós vamos ficar com a palavra. Abraão olha para H e diz: H, dá para dar licença? Mas Abraão, Ismael é seu filho. Mas ele falou comigo para me mandar você embora, para me despedir Ismael. Aleluia, eu ouvi a voz dele. Ele falou: vai embora. A palavra está falando com alguém. Alabas. Tem alguma coisa para sair da tua vida. Tem alguma coisa para sair da sua casa. Tem alguma coisa para sair do teu guarda-roupa. Tem alguma coisa para sair do teu coração. Porque o Espírito Santo quer entrar. O Espírito Santo quer descer. Manda embora pelo poder da palavra. A palavra tem poder. A gente imagina que não. Diz a Bíblia que tudo que existe foi criado por meio da palavra. Eu estava aqui hoje, já chorei. A gente não gostamos de contar isso porque soa mal, mas Deus é conhecedor do coração. Eu olhava para o nosso pastor, eu dizia: Deus, o Senhor mudou a minha vida através da vida desse teu servo, desse ministério. O Senhor levantou ele e eu fui aqui de carona. E estou seguindo, o Senhor mudou a minha vida. Olha para vocês verem, irmão, chegou aqui. Quem lembra de mim lá? O pastor Osmar lembra. Chegando em Montes Claros. Ó, um brinquinho de pressão na orelha. Uma calça cheia de bolso, tênisão. E eu ouvi a palavra. Olha o que Deus me deu ali. Fica de pé, minha esposa e as duas filhas. Fica de pé, só para os irmãos conhecer vocês. Está com vergonha, mas fica de pé um pouquinho. Olha que menina bonita. Fica de pé a outra. Olha aí, ó, a esposa e duas filhas. Deus deu aqui. Estão com vergonha, mas são bonitas, não são? Deus me deu aqui. Tem dia que eu vejo elas cantando assim na igreja e tocando instrumento. Diz assim: não acredito, Senhor. Que negão abençoado. Jesus abençoou minha vida. Quem que Jesus abençoou a tua vida aí? Quem que Jesus abençoou? Você é feliz pela palavra? Então valoriza essa palavra, vive essa palavra, obedece essa palavra, reverencie essa palavra. Você precisa ouvir palavra. Sabe por que sua vida não muda? Sabe por quê? Estou vendo a jovem chorando aqui na frente. Sabe por que não muda muitas vezes? A gente fica ouvindo aquele homem que senta naquela cadeira, já viu? Aquela igreja escura. Fica escurão lá, ele senta no tamborete assim, ó, e fica falando o que você quer. E ele é bonitão. E as irmãzinhas choram. Mas fora da palavra não tem mudança. Você já viu como é que é? Eles não têm essa voz de taquara rachada. Eles falam bonito, mas fora da palavra. São massageadores de ego. Atores. Aqui nós viemos para ouvir palavra. Irmão, e a palavra que o rei ouviu não foi palavra de prosperidade, não. O rei ouviu palavra de sentença. A gente imagina que a vida da gente vai mudar quando a gente ouve palavra de massagear o ego.
Ei, você vai ser feliz, eu estou vendo. O príncipe de cavalo branco está vindo. Eita, glória, mas isso é mentira. Isso é conto de fada. Isso é conto de fada. O rei ouviu uma palavra de juízo. Ele ouviu a palavra de juízo e falou assim: meu Deus, e agora? Temeu, tremeu, rasgou as vestes e falou assim: eu estou vendo sentença sobre minha vida. Eu não sei, esse povo vê tanta prosperidade vindo, eu só vejo sentença para o meu lado. Quem vê também assim? Sentença, juízo. Aí eu me agarro na misericórdia, eu me agarro no sangue carmesim da cruz, eu me agarro no perdão que manou da cruz. É noite de oportunidade para alguém que entrou aqui com a vida destruída. É noite de oportunidade. O rei rasga as suas vestes e olha assim e diz assim, bem rápido. E o rei diz assim: peraí, eu não consigo. Porque uma coisa é você ler a Bíblia. Isso aqui eu vou falar, isso aqui é profético. Você lê a Bíblia é uma coisa, você consegue entender o contexto histórico da palavra através da exegese. Você faz um exame das palavras, o significado e pelo contexto histórico, você aprende. Mas aplicar ela para o momento atual é só para quem tem revelação. Deixa eu repetir isso aqui. Os teólogos conseguem trazer a interpretação do texto, mas a aplicação da Bíblia vem quem tem a revelação. Revelação é diferente. Aleluia. Quer ver? Verso 12. E o rei mandou Ilquias, o sacerdote, e Aicão, filho de Safã, e Aqubor, filho de Micaías, e a Safão, escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: ide e consultai o Senhor por mim, pelo povo de Judá, acerca das palavras deste livro. Ide fazer o quê? Consultar. Consultar quem? Quem era a autoridade na época para consultar? Quem era? Quer ver? Verso 14. Então foi o sacerdote Ilquias e Aicão, Aqubor, Safã, Asaías e a profetisa Uda, mulher de Salum. Porque a mulher, nunca você acha uma mulher na Bíblia trabalhando sozinha, liderando. Quando trata de uma mulher primeiro, está aí Uda, dizendo mulher de Salum, tem marido, submissa, tem companheiro. Quando fala de Priscila, na sequência fala de Áquila. Está tudo junto, viu, irmão? Não tem esse negócio de mulher exaltada por aí não. É tudo diante da palavra. Vai lá a Uda, aleluia. Quer ver o que vai dizer? Filho de Arás e tal. E ela lhes disse: assim diz o Senhor. Eu fico maravilhado porque a mulher pega a Bíblia e agora ela diz assim: assim diz o Senhor. É você pregar a Bíblia, o que Deus tem para a igreja hoje. É você aplicar a Bíblia para uma realidade que era iminente, que ia acontecer com o rei. O rei está dizendo assim: eu estou vendo juízo, eu estou vendo destruição, eu estou vendo que vai vir juízo de Deus. Vai lá e pergunta àquela mulher de Salum, a Uda, o que vai acontecer. E ela diz assim: assim diz o Senhor. O que está escrito vai acontecer. O que está escrito vai acontecer. Só que eu tenho uma válvula de escape para você. Deus tem uma palavra para você. Quem já veio no culto e você ouve o pregador pregando e parece que a mensagem é só para você? Aleluia. Alguém já veio no culto assim? E aquela noite a mensagem é para você. Aleluia. Deus está falando para alguém aqui hoje: volte a crer na minha palavra. Isso aqui é lindo demais. Quando ele ouve isso, o que ela vai dizer para ele? Quer ver? Capítulo de número 22, verso 19. Aleluia. Verso 18. Porém ao rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhe direis: assim diz o Senhor Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste. Porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor,
quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seria para assolação, para maldição, e que rasgaste as tuas vestes, choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Não é gostoso, não? Aleluia. Você ouve a palavra, você vê o juízo, mas você vê Deus dizendo assim: se você crer, eu vou te proteger. Aleluia. Quem tem visto a mão de Deus te proteger no meio do vendaval? Quem tem visto a mão de Deus te socorrer no meio da luta? Eis que eu sou socorro bem presente na hora da angústia. Eis que eu, alabasúbia, sou a imunidade, eu sou a imunização, eu dou saúde, eu te sustento. Covid não te leva enquanto eu não te permitir. Bendito seja o Senhor. Verso 20: por isso eis que eu te recolherei a teus pais, e tu serás recolhido em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo este mal que hei de fazer sobre este lugar. Então tornaram trazer resposta. O que eu quero dizer é isso: tem pessoas que leem a Bíblia, mas não conseguem ter a revelação. Você precisa procurar um lugar onde Deus fala através da palavra. Você não entendeu, né? Você precisa ir no lugar, consultar. Como é que é consultar? É sentar aqui, é sentar aqui e falar assim, hoje eu vim aqui para ouvir Deus falar. Deus há de falar comigo aqui. E não adianta você falar que não sabe, não, que sabe. Tem gente que ele não quer congregar aqui, ele acha pesado congregar aqui, ele não quer, ele gosta da igreja de Jeroboão, ele gosta do bezerro lá de Betel, de Dan, mas quando a barriga dói, profeta Aías está lá. E agora, profeta Aías está lá. Ele já sabe. A barriga dói, ele sabe. Não adianta ficar, não, todo mundo sabe. A gente sabe quem fala da parte de Deus. Quem sabe disso, irmão? Quando alguém está falando da parte de Deus, a gente vê o brilho. Não precisa plantar bananeira, não precisa fazer bonito para ninguém ver. Prega a palavra e Deus está falando. Prega a palavra e Deus está agindo. E no meio da palavra Deus está curando, está libertando, está batizando, está operando. Enfermidade vai embora e a gente sente o agir de Deus. Mas eu fico pensando, eu vou encerrar agora, caminhar para me encerrar. Escuta bem, quando a gente ouve a palavra, ele estava garantido, você vai ser recolhido em paz. Está tudo em paz, aqui está tudo em paz, você vai morrer em paz, está tranquilo, você temeu. Mas o que você vai observar no capítulo 23? Você já parou para pensar nisso? O rei ajunta e assembleia todos os anciãos do povo e começa a pregar para o povo. No capítulo 23, se você ler o verso, não vou nem ler por causa do horário, o verso 2 e 3, ele começa a dizer: é tempo de fazer uma nova aliança, é tempo de renovar a aliança. Vocês precisam receber aquilo que ele recebeu, ele também compartilha com a igreja. Aleluia. Deus está te chamando para uma nova aliança. Deus está dizendo para você hoje que o Espírito Santo que te batizou 30 anos atrás tem que estar falando na tua boca até hoje. Você não entendeu? Que a palavra que você pregava há 30 anos tem que ser a mesma até hoje. Deus chama essa igreja. Meu Deus. Irmãos, você observa que andar com a palavra não é fácil. A primeira coisa que ele faz é fazer uma aliança. Mas no verso 4 do capítulo 23, ele entra dentro da igreja. Isso é o rei entrando dentro da igreja, rei Josias. E ele começa a achar aqui, vaso de Baal, não presta. Vaso de Baal, joga fora. Irmão, começa a ter uma limpeza dentro da igreja. Não é só pregar a palavra, não é só pregar,
É você pregar e começar a passear no meio do coral. É você começar a andar no grupo dos jovens. É você como pastor começar a andar no meio e dizer assim: nós não vamos deixar vaso de Baal aqui. Aqui só tem vaso do Senhor. Quem é vaso do Senhor aqui? Não tem lugar para vaso de Baal. Joga esses vasos de Baal fora. O que eu achei bonito não foi só isso. Eu estou encerrando. Mas no verso de número 5, eu achei lindo. Você quer ver? Capítulo 23, vou até ler esse aqui. Ó, também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram. Você sabe o que é destituir, irmão? Sacerdote? Mexer em liderança. Irmão, você quer arrumar problema? Mexer em liderança. Uma das coisas mais lindas que a igreja tem, um dos princípios que eu mais amo na igreja, sabe qual é? Que nós temos aqui, é que se chegar um sacerdote aqui, um presbítero, um pastor, para unir, nós não vamos questionar a sua chamada, mas você chega aqui destituído. Você não chega com o seu cargo. O seu cargo você quer ficar aqui? Você é um pastor, está nos ouvindo, quer congregar? Você vem aqui destituído do seu cargo. E você fica aqui destituído. Chega aqui sem posição. Aí se Deus tem uma obra, quem vai fazer é o Senhor. É isso que Ele vai fazer. E quando você mexe com liderança, tem problema. A coisa mais difícil na igreja para a gente mexer é mexer com liderança de departamentos. A pessoa está na frente daquele campo há muitos anos, daquele trabalho há muito tempo, e quando você vai mexer, se ele não é um homem de Deus, ele tem briga, ele tem confusão. Mas por que me trocou? Eu sou a regente das irmãs, eu que tomo conta dos jovens, eu que sou responsável por isso, por aquilo. Mas aqui quem manda é o Senhor. Eu creio nesse trabalho, meu irmão. Eu creio no mover de Deus. Entre nós aqui não tem pastor, porque é dirigente do campo tal, com 50 igrejas, porque é o bambambam, não. Se precisar vai dirigir uma só, se precisar vai abrir trabalho. Sabe por quê? O grande dessa obra ainda é o Senhor. É Ele. Estou encerrando. Ele é o grande dessa obra. Não tem esse negócio não. Estou lá em São Paulo. Daí a pouco, meu irmão, o telefone toca. Deus toca no coração do pastor. Lá se vamos para onde Deus mandar. Está com 2 igrejas, 3, 4. Vai dirigir uma com 50, com 100. E daí? Sabe por quê? Não é pela força do braço, não é pela força do homem, é pelo poder do Espírito, é pela palavra. Sabe o que esse homem faz? Esse homem mexe com os pontos mais difíceis. Tira os vasos de Baal, tira os ministros, os sacerdotes, os grandes que não tinham chamado de Deus. Eu nem vou falar o que ele fez no verso, eu vou só ler o versículo, viu? No verso 7, para ninguém me acusar depois. Também, como é que é? Também derrubou as casas dos sodomitas que estavam na casa do Senhor, em que as mulheres teciam casinhas para o ídolo. Ele mexeu com tudo. Tirou tudo que não era da vontade de Deus. Que Deus nos abençoe, meus amados. Quem pode receber essa palavra? Depois ele vai até Betel, até Dan, destrói tudo, acaba com tudo. Ele vai até Samaria. Irmão, o único rei que vai até Samaria. É o único que vai até Samaria, destrói tudo. E depois que ele faz aliança com o povo, ele chama o povo para a grande ceia. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. A comunhão com Deus vem depois que a casa está arrumada. Fica de pé em nome de Jesus. Senão nosso pastor vai puxar o paletó. Vamos lá. Fica de pé em nome de Jesus. Depois que ele arruma tudo, ele faz o quê? Chama o povo para a grande Páscoa. Deus está nos chamando hoje para a comunhão. Quem sente que precisa arrumar alguma coisa na sua vida? Aí, antes de orar, tem alguém aqui nessa noite que quer tomar uma decisão? Bem rapidinho, afastado do evangelho, quer retornar? Jesus está dizendo que tem uma oportunidade para você hoje. Tem alguém aqui nessa noite que quer tomar uma decisão com Cristo? Diz assim: eu quero arrumar a minha vida, pastor.
Quero servir a Deus à luz da palavra. Tem alguém? Não tem ninguém? Alguém que precisa tomar uma posição? Não tem ninguém? Pode vir, já tem gente vindo aí atrás. Cadê a primeira pessoa que está vindo aí atrás? Tomando uma decisão com Jesus aqui nessa noite, porque eu quero orar por você. Alguém está dizendo: pastor, eu preciso de uma oportunidade. Chegou a oportunidade de Deus para a sua vida. Vem à frente que nós queremos orar por vocês. Só que eu não posso esperar porque o horário foi embora. Vem à frente, já tem um moço vindo. Vem quem sentir, diz assim: pastor, eu preciso tomar uma posição, eu preciso mudar a minha vida. É tempo de Deus fazer uma obra. Tem irmã vindo aí do outro lado, venha mesmo. Fala: Senhor, eu preciso de tomar uma posição na minha vida. Bendito seja o nome do Senhor. Tem mais alguém afastado do evangelho, quer tomar uma decisão? Alguém que sente que é tempo de tomar uma decisão? Vamos orar por essas pessoas. Levante as tuas mãos, bem altas as suas mãos. Vamos orar. Fala: Jesus, me renova. Se tiver alguém, os obreiros vêm caminhando para frente. As obreiras vêm caminhando alguém para frente. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos na tua presença. Nós cremos no poder da tua palavra. Ó Deus, faça uma obra aqui neste lugar, aqui nesta noite. Desfaz as obras do diabo. Desfaz as obras do diabo. Ore, canta, labaia. Renova teu povo, Senhor. Renova a tua igreja. Confirma a tua obra aqui nesta noite. Confirma a tua obra, Pai, para testemunho do teu nome. Em nome de Jesus.